À disposição da seleção do Equador para o confronto contra a seleção brasileira nesta quinta-feira, o atacante Ener Valencia tem sido o pivô de muitas polêmicas e inclusive discussão entre a direção do Inter e a Federação Equatoriana de Futebol. Entretanto, o futuro do jogador também é debatido e tudo isso aumentou a partir de uma declaração que ele deu lá em seu país, ao ser questionado sobre um possível retorno ao Emelec, clube que o formou. Ener Valencia, um pouco constrangido, não descartou esta possibilidade, mas existe verdade por trás desta fala. Ener Valencia teve a obrigação de dar uma resposta como essa, mas a direção do Inter vê com bons olhos a possibilidade de saída desse jogador. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Ener Valencia, o momento do jogador que está no Equador defendendo a seleção equatoriana em meio a toda essa polêmica, porque ele estava se recuperando de uma lesão no Internacional. O Inter enviou um comunicado para a Federação Equatoriana dizendo que o Ener Valencia está machucado e que é temerária a entrada dele em campo contra a seleção brasileira, mas ela não é descartada ainda, esta utilização do Ener Valencia pela seleção do Equador, pelo técnico, o Sebastián Beccacece. E em meio a isso, uma outra polêmica surgiu relacionada a uma possível saída de Ener Valencia do Internacional. Ele foi questionado no Equador sobre um possível retorno ao Emelec, que é o clube que o formou, é o clube que o Ener Valencia torce e que nesse momento está muito mal no campeonato equatoriano, inclusive brigando para não cair, sendo o Emelec uma das principais forças históricas do futebol equatoriano. Ao ser perguntado sobre um possível retorno ao Emelec, o Ener Valencia deu a seguinte resposta: nunca se sabe, pode ser. Nunca descartamos nada. Por hora, esperamos que o Emelec se recupere. Estamos torcendo para isso e esperamos que tudo saia bem. Ele foi perguntado depois se existe alguma tratativa, se existe alguma conversa. E ele disse: por hora não. Nenhum contato foi feito, mas estamos torcendo para que o time possa se recuperar e estar onde o Emelec merece. Aqui muita gente começou, não, mas o Ener Valencia já quer ir embora, já quer ir pro Emelec. Gente, isso é até uma injustiça com o jogador. Porque, obviamente, o Ener Valencia, ele é de Guayaquil, ele torce pro Emelec, ele foi formado no Emelec, logicamente ele tem um carinho pelo Emelec, ele está no Equador. Que resposta vocês acham que ele daria? Na minha leitura, tá? Essa resposta aqui deixa claro que o Ener Valencia não cogita nesse momento voltar pro Emelec, porque ele foi extremamente evasivo e até um pouco constrangido nessa resposta. E deu a resposta que ele podia dar, de olha, não descarto, mas o que eu posso fazer é torcer para que o Emelec se recupere. Não há chance do Ener Valencia ir para o Emelec agora, por vários motivos. E o principal deles é a questão salarial. O Emelec não pode chegar perto daquilo que o Ener Valencia tem de patamar de salário hoje, que ganha, por exemplo, do Internacional. A resposta que ele deu é a mesma resposta que o Rafinha daria no Beira-Rio, que o Alisson daria no Beira-Rio, que qualquer outro grande jogador daria falando sobre qualquer clube, ao ser questionado. Ele não desrespeitou o Emelec, não quis dizer, não volto para esse time nem ferrando. Não, nem poderia dizer isso. Ele foi evasivo. Fazer qualquer tipo de ilação de que ele está querendo ir para o Emelec, forçar a saída do Internacional, seria até um pouco leviano, não é o que o Ener Valencia de fato disse. Entretanto, existem situações por trás de tudo isso, tá? E uma delas é a que o Inter vê com bons olhos a possibilidade de saída do Ener Valencia. O Ener Valencia é um jogador que ocupa R$1,5 milhão da folha salarial do Internacional. Claramente não vem rendendo aquilo que a direção espera. E se o Inter puder liberar esse jogador para poder fazer outras contratações, o Inter vai fazer isso. Só que o Inter não vai fazer isso de graça. E o Inter vai liberar o Ener Valencia mediante alguma proposta. E no bastidor do Beira-Rio até se fala que, cara, não tem como liberar o Ener Valencia, porque não tem proposta chegando por ele. O Ener Valencia não é um jogador que está muito valorizado no mercado nessa última temporada. E o Inter também não vai liberá-lo de graça.
Mas existe uma outra situação, que é o Ener Valencia está no seu último ano de contrato com o Internacional. Ele, a partir do final deste ano, de 2025, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então essa janela de transferências é a última oportunidade que o Inter tem de vender o jogador. Na metade do ano, ele pode assinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer outro time. Ou, daqui a pouco, ele pode fazer como fez com o Fenerbahçe, assinou um pré-contrato com o Internacional e aí o Inter não conseguiu a liberação dele de maneira antecipada, e não havia como, pelo contexto, o Fenerbahçe brigando por campeonato turco naquele momento, mas o Inter pode, a partir do momento que alguma equipe tiver um pré-contrato assinado, negociar uma liberação antecipada. Mas a gente está falando do fim da linha do Ener Valencia no Internacional, que deve entrar em seu último ano de contrato, só não entra se for vendido antes. E convenhamos, renovação contratual é algo bem distante neste momento da relação Inter e Ener Valencia. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!